Paula Rodrigues já por aqui. Ana, você sabe que o Sabino, no inicinho do Manhã Bandeirante hoje, falou que gostaria de fazer um dia, programa, sem a gente falar de qualquer tipo de violência contra a mulher, de notícias. Até peguei que São Paulo registrou recorde de feminicídio para o mês de janeiro, 27 mortes. Uma delas que você vai atualizar para a gente agora, né? Mais uma, essa não lembro se foi janeiro ou fevereiro, mas mais uma mulher que tinha terminado um relacionamento, ele não gostou que ela terminou o relacionamento, ele não gostou que ela poderia estar seguindo a vida, foi lá e matou ela, né, Ana? E agora parece que ele tinha passado mal, tá voltando, agora vai pro presídio mesmo, né? Bom dia pra você. Vai ser transferido pro presídio. Bom dia aqui pra todo mundo, Bom dia. até porque a polícia mudou o tipo de crime, aliás, o tipo de prisão, fez o pedido de prisão temporária, provisória, que foi aceita, então ele vai possivelmente aguardar pelo julgamento detido. A gente está falando do Cássio Henrique Zampieri, o caso foi na semana passada, ele invadiu um shopping em São Bernardo do Campo e matou a facadas a ex-namorada dele, a Cibele Alves. Eles tiveram um relacionamento de mais ou menos 6 anos e já estavam separados. A Cibele estava até em outro relacionamento já e ela trabalhava em uma joalheria desse shopping lá do ABC Paulista e vinha recebendo já ameaças. Inclusive a polícia sabia disso, a Secretaria de Segurança Pública confirmou que ela já fez 2 registros de agressão, um em 2023 e o outro no ano passado, e chegou a conseguir uma medida protetiva de urgência contra esse ex-namorado. Só que o Cássio, inconformado com o fim do relacionamento, invadiu essa joalheria. Foi um caso que marcou muito todo mundo, né? Foi pela gravidade da situação. O Lopato até falou que ele causou uma grande confusão lá no shopping, porque como era uma joalheria, todo mundo achou a princípio que era um assalto. Que também, né, acontece muito frequentemente, infelizmente, em São Paulo. Então, os lojistas fecharam as portas e esse homem ficou isolado dentro da loja com essa ex-namorada dele. A polícia se aproximou, tentou negociar, mas ele não se rendeu e deu vários golpes no pescoço dela. Ela chegou a ser socorrida, mas acabou morrendo. E o Cássio foi baleado pela polícia nessa ação toda. E ele estava, desde a quarta-feira passada, internado sob escolta policial. Agora ele recebeu a alta, então será transferido para um presídio e deve permanecer detido enquanto esse caso vai se desenrolando. A investigação deve ser concluída em breve. E aí ele vai ser encaminhado para julgamento. Você falou do recorde de casos, esse número aí de mortes é só do mês de janeiro. E agora em fevereiro vai ter o caso da Cibele e de tantas outras mulheres que a gente vem noticiando aqui. Em relação a janeiro do ano passado, foi um aumento de 18% do número de mortes no estado de São Paulo. E a própria Secretaria de Segurança Pública fala do desafio de fazer esse combate, né? Na região metropolitana de São Paulo, caiu o número de mortes em janeiro, mas no interior do estado subiu. Então, não há uma condição da gente falar que esse ano vai ser melhor do que do ano passado. Pelo contrário, a gente está se encaminhando ou para igualar ou ter números até piores, né? Ô, Ana, você viu que a PEC da Segurança Pública deve ser votada amanhã, né, no Congresso Nacional. Pelo menos essa é a expectativa, apesar de ainda não haver um acordo entre oposição e governo. E o relator da PEC, o deputado Mendonça Filho, ele incluiu ali uma regra que acaba com a progressão de pena, né, daqueles que cometem feminicídio, entre outros crimes, mas feminicídio também. E, portanto, esses bandidos, esses marginais, esses assassinos, eles não vão ter mais aquele benefício de cumprir 2 anos, 3 anos, depois ir para a rua. Poxa, demorou isso, né? Demorou demais. A gente já chegou a falar, inclusive, de casos reincidentes, de homens que saíram e agrediram mulheres novamente, né? E outra, por que para alguns casos de homicídio você não tem a progressão de pena e para assassinar uma mulher simplesmente por ela ser mulher você tem? Aliás, para qualquer homicídio, não haveria, não deveria ter progressão de pena. Progressão de pena, na maioria dos casos, é uma distorção absurda da legislação brasileira, porque a gente simplesmente não dá conta de manter preso todo mundo que tinha que ficar preso. Faço minhas as suas palavras, é exatamente isso. A progressão de pena é horrível, não faz o menor sentido. Você condena uma pessoa e a pessoa vai para a rua, né, depois de pouco tempo. É isso. E a Paula falava ontem, né, da lei do feminicídio que completou 10 anos. Foi um avanço, mas 10 anos depois a gente olha
e ver que muito mais precisa acontecer, né? Exatamente. Na Itália, ontem eu recebi isso, mas já está valendo, acho que isso ano passado entrou em vigor, quem comete feminicídio é prisão perpétua. Olha Prisão isso. perpétua. E nesse caso que a Ana trouxe pra gente, dessa mulher que foi assassinada ali no shopping center, na joalheria, ela já tinha medida de proteção, né? Então, assim, ontem a gente falou sobre tornozeleira, a gente está falando sobre medida de proteção, que você pede assim que você faz o boletim de ocorrência, ou seja, não está adiantando, né? Tudo que a gente está tendo hoje já de recurso não está adiantando. De um lado, as mulheres continuam sendo mortas, né, assassinadas, e do outro lado, como vocês estavam falando, os assassinos continuam saindo em algum momento, impunes, e os familiares, os filhos dessas mulheres que foram mortas, os pais, as mães, tendo que encontrar com eles no shopping, nas ruas, nas praças. Você sabe que só para arrematar, a gente já entrevistou várias juízas, defensoras públicas que estão muito ligadas à causa, né, de violência contra a mulher, e elas sempre batem no mesmo ponto, até para a gente não desencorajar, às vezes, alguém que está nos escutando e está passando por uma situação de ameaça e tudo mais, que a medida protetiva funciona na maioria dos casos, mas não funciona para todos. Esses casos em que a medida protetiva não tem efeito acabam, obviamente, ganhando destaque porque culminam na morte de uma pessoa. Então, quem está nos ouvindo e está passando por uma situação como essa, vá atrás da medida protetiva, vá atrás do boletim de ocorrência. Eu tenho um relato de uma amiga muito próxima que, na medida protetiva, a pessoa se afastou depois de fazer 2 ameaças. Desistiu. Não é o que acontece em todas as vezes, mas a gente tem que ter uma etapa de níveis de alerta, né? Então, você pedir ajuda, registrar o boletim de ocorrência, virar uma medida protetiva e tudo mais. E uma outra coisa, agora eu não me lembro se foi nesse caso do shopping, eu acho que sim. Esse homem, o Cássio, vinha falando para os amigos meio num tom de brincadeira. Pode chamar de assassino, Ana. Esse assassino, isso. Eu vou matar ela. Ela vai se ver comigo. Eu vou matar. Isso tem que ser levado adiante, isso tem que ser levado para a polícia, isso tem que ser denunciado. A gente não pode fingir que a coisa é uma simples brincadeira. Então, atenção com esses sinais de alerta. A mulher que é vítima e quem está ao redor tem a obrigação de falar, de repassar para frente, avisar os familiares, meu amigo, não sei, cara, falou dela de um jeito estranho. Não se faça de morto, não se faça de bobo, de cego, de surdo numa situação como essas. Talvez, se os amigos tivessem levado isso adiante, a Sibeli estivesse viva agora. Até porque é o que você disse, né, Ana? Você relatou aqui um caso de uma pessoa próxima a você. E uma dessas coisas que, às vezes, a gente acaba naturalmente, né, olhando e falando, perto da gente não acontece, né? A gente olha para os casos mais distantes, ou se acontece. Acontece e muito. Eu até escutei recentemente em um desses casos trágicos de feminicídio que a gente acompanhou nos últimos dias, uma amiga no velório falando sobre isso, falando a gente não leva a sério, a gente acha que com uma amiga não vai acontecer, que com um amigo não é capaz de fazer isso. Então, importantíssimo esse alerta que você acabou de fazer. Isso, a gente nunca vai saber se ele seria de fato capaz ou não, mas eu estou falando de uma pessoa extremamente bem informada e que já cobriu, é jornalista também, vários casos como a gente está relatando aqui. Então, no primeiro sinal, bateu na delegacia da mulher e fez um BO. Acabou. Olha como 180, né? É bom deixar também o número, né? Para fazer as denúncias, se eu não me engano. 180. E eu vou falar de novo do aplicativo SP Mulher Segura, que é algo que a gente tem em São Paulo, do governo de São Paulo. Tem um botão do pânico para acionar a polícia de maneira direta e tem tido resultados muito interessantes. Então, fica aí como também uma alternativa para quem está nos ouvindo. E olha, como lembrou bem a Paula, né, na Itália, prisão perpétua para feminicídio. Então, que a legislação italiana, que tanto influenciou a legislação brasileira com base no direito romano, né, siga também, quem sabe, essa ideia da prisão perpétua. Aliás, prisão perpétua está mais do que na hora aqui no Brasil, para não falar de até penas piores. Isso aí.